Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por estarmos aqui mais uma noite. E Deus é bom, irmãos. Nós acabamos de cantar que maior é o que está em nós, amém ou não? Aí nós ouvimos tantos pedidos de oração. Nós ouvimos tantas coisas ruins. A gente parece que já dá uma abalada no que a gente cantou. A gente já se entristece. Irmão, maior ainda é aquele que está em nós. Maior ainda é o Senhor da igreja. Se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E no original grego, essa palavra todas significa todas mesmo. Todas as coisas cooperam, irmãos. Vamos crer que Deus está no controle de tudo, amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, nós na semana passada começamos a falar sobre aprendendo com os apóstolos. Esses homens que foram escolhidos a dedo por Jesus para acompanhar seu ministério terreno. Homens que viveram o que nenhum outro viveu. Nenhum outro. Irmão, eu não conheço alguém que viu um morto de 4 dias ressuscitar. Já ouvi falar que tem um pastor na África que morreu, ficou não sei quanto tempo, mas eu não sei, irmão. Eu não conheço ninguém que viu 2 homens adultos andando sobre as águas de um mar. Vocês conhecem alguém? Eles conheceram. Eu não conheço ninguém que viu alguém morrer e viu essa mesma pessoa ressuscitar depois viu essa mesma pessoa ascender aos céus. E depois viu 2 anjos descendo e falando: varões galileus, por que vocês estão assim, espantados? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele virá outra vez. Esses homens viram. Semana passada nós começamos falando sobre um ilustre apóstolo, porém pouco conhecido. Quem lembra o nome dele? André. Você já conhece o André, aleluias. Nós vimos que o André, apesar de ser desconhecido, não tão conhecido quanto os outros, ele teve um papel importantíssimo. Porque independente do reconhecimento dele ou não, ele trabalhava. E quando surgia um problema, ele buscava a solução, ao invés de ficar tratando do problema. Então André, através da vida de André, nós aprendemos e foi uma bênção. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre um outro apóstolo, um personagem controverso, um personagem que já é caricato. Alguém que quando a gente fala dele, a gente já fala: misericórdia. O nome dele significa louvor a Deus. Olha que significado lindo. Mas eu conheço poucas pessoas com esse nome. Aliás, eu não conheço ninguém com esse nome. Nós vamos falar sobre Judas, o apóstolo Judas. Já ouviu? Quem aqui conhece alguém que chama Judas? Conhece um Judas? Aleluia. Temos um Judas. Deve ser difícil chamar Judas. Porque eu ouvi que ele conhece e dá vontade de fazer uma brincadeira, não dá não? Tipo, se afasta dele, toma cuidado. Pouquíssimas pessoas. E nós vamos falar sobre Judas Iscariotes. E eu creio que Deus tem algumas coisas importantíssimas para nos ministrar nessa noite, irmãos. Importantíssimas para a nossa caminhada cristã. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, escrito por João. Capítulo 13. Nós vamos ler alguns textos. João 13, 29. Esses textos que nós vamos ler mostram alguma participação de Judas em alguns momentos do ministério de Jesus, para nós estarmos ambientados em quem era Judas e falarmos sobre ele e aprender sobre ele. Então, primeiro, João 13, 29, que diz assim: visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres.
Judas era o responsável pelo dinheiro no ministério de Jesus. Era o tesoureiro. Judas era aquele que ficava com as ofertas que Jesus recebia. Jesus recebeu ofertas? Sim. Lucas capítulo 8 vai dizer que Jesus era sustentado por ofertas de algumas mulheres. Lucas 8, do 1 ao 4 vai estar escrito isso. E quem que administrava? Judas. Judas era o tesoureiro dos 12. Uma função importante, irmãos. Uma função importante. Um capítulo atrás, agora, João capítulo 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de puro nardo, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês terão sempre consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Essa mesma passagem, lá em Marcos capítulo 14, vamos lá. É a mesma passagem, irmãos. Marcos capítulo 14, só o verso 4, que é interessante para a gente entender Judas aqui. Marcos 14, 4. É a mesma história. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Olha só, vamos compor a história toda? A mulher chega, um frasco de perfume derruba. Quem é esse que puxa a fermentação no grupo? Judas. Judas começa a falar, pô, pra que isso? Pra que desperdiçar tanto? Pra que tanta coisa? Pra que pegar um perfume caro desse e desperdiçar assim? Judas, ele não só não se contém, como ele começa a fomentar os outros. É interessante sempre pegar essas passagens paralelas, irmãos, onde tem uma história em um evangelho e nos outros, para você completar a história inteira, para você complementar tudo que está escrito. Então a gente vê Judas atuando aqui. Por último, Mateus capítulo 26. Mateus 26, verso 23. Vamos no 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? Lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Verso 23. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trair o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Em outras versões, essa afirmação está numa forma de pergunta: seria eu, Rabi? Na versão da linguagem de hoje, tá mais interessante ainda. Essa afirmação de Judas está assim: o Senhor não está falando de mim, não, né? De qualquer forma, nós vemos uma dissimulação aqui. Então, alguns pontos interessantes sobre Judas. Ele era encarregado do dinheiro. Judas critica o ato da adoração de Maria. Ela está ali em um ato de profunda adoração e ele critica.
E Judas era dissimulado. Alguém vai te trair? Ele acabou, no verso 14, ele acabou de combinar o preço. Mas chega no verso 25, 26, ele fala: sou eu que vou? Não é de mim que o senhor está falando não, né? É uma pessoa dissimulada. Irmãos, diante desses episódios aqui que nós lemos, nós precisamos pensar em algumas coisas e aprender com Judas. Porque tem uma expressão que eu quero usar e eu quero que você entenda. O espírito de Judas. Quando eu vou falar do espírito de Judas, eu não estou falando de um espírito que está vivendo, de um demônio, nada disso. Eu estou falando de características que Judas tinha, que nós podemos ter. Eu estou falando que dentro do nosso coração existe um Judas. Se a gente não tomar cuidado, ele nos domina. E eu quero pensar algumas coisas com você aqui. Primeira coisa, Judas era incapaz de valorizar o esforço das outras pessoas. Para ele, só o esforço dele era bom. Uma mulher pega um perfume que valia 300 denários. Irmão, um denário era igual a um dia de trabalho. Ou seja, era a economia de 300 dias de trabalho. Era 82% do salário anual daquela mulher. Ela pegou tudo que ela ganhou naquele ano, tirou 82%. Olha só, a gente tem dificuldade de tirar 10 do mês, hein? Jesus já começou a falar no nosso meio, aleluia. Ela pega do ano inteiro, tira 82%. Chega aos pés de Jesus e derrama. Como se ela falasse: olha, de tudo que eu tenho, todas as minhas economias, da minha poupança inteira, eu entrego diante do Senhor. Olha que coisa mais linda, irmãos. Pode dar um glória a Deus por isso. Mas tinha um Judas lá, que não estava nem aí com o esforço dela. Para Judas, tanto faz que ela guardou esse dinheiro. Para Judas, tanto faz que ela pegou tudo que ela tinha. Para ele só estava pensando nele, no interesse dele. Para ele, tinha que pegar aquilo e vender. E João diz que é para ele roubar uma parte e dar o resto para os pobres. O espírito de Judas nos torna incapazes de valorizar o trabalho das outras pessoas. Trabalho bom é só o nosso. Quem prega bem é só eu, irmão. Só eu. Quem canta bem é só eu também. E quem toca bem? Só eu também. E ninguém abre aquele cadeado como eu. E copinho de água? Ninguém abre como eu abro esse copo de água. E ninguém... O espírito de Judas me impede de valorizar o trabalho do outro. Quando o espírito de Judas está atuando na minha vida, quando o Judas interior está ativo em mim, eu olho para o outro e só consigo criticar. Só consigo falar que o que ele fez não é bom. Só consigo falar que daria para fazer melhor. Eu só consigo falar que aquilo que o outro está se empenhando a fazer é desnecessário. Em vez de fazer isso, podia pegar isso e fazer outra coisa. Isso é espírito de Judas, irmão. Isso é o espírito de Judas. E além de não valorizar o esforço do outro, o espírito de Judas me faz fomentar a coisa. O que diz lá em Marcos 14 que nós lemos? Judas olhou aquilo e indignado começou a comentar com todo mundo. Nossa, você viu? Você viu? Não. Odel, você viu o que essa mulher fez? Pelo amor de Deus. Como que pega um frasco de perfume? Espírito de Judas. O espírito de Judas nos faz pegar o telefone. Alô? Nossa, foi boa, fala a verdade. Você viu o que a prima fulana falou da prima ciclana? Você viu o que aconteceu na casa da tia X com o tio Y? O espírito de Judas, irmão, faz a gente ficar fomentando o que é ruim. Você viu o que aconteceu no ministério? Você viu o que aconteceu com o pastor? Você viu o que aconteceu com o espírito de Judas, irmão? Fala a verdade pra mim. Às vezes esse espírito não acende no nosso coração. Tem
alguém corajoso aí que não precisa falar nada, mas pode balançar a cabeça só para eu saber se eu estou falando com gente aqui? Aleluia. Espírito de Judas. Não consegue dar valor ao trabalho de ninguém. Nada do que o outro faz é bom. Podia fazer melhor. Podia aproveitar melhor. Um olhar crítico. Mas é uma crítica que não constrói nada. É uma crítica que junta para si. Ao invés de derramar esse dinheiro nos pés de Jesus, dá o dinheiro aqui que eu administro, pega uma parcela e dá o resto para os pobres. Espírito de Judas. Espírito de Judas nos faz ser dissimulados, incapazes de assumirmos os próprios erros. Ele acabou de vender Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: alguém vai me trair. Alguém vai me trair. Ele olha e fala: não é de mim não, né? Ele acabou de vender Jesus, mas é dissimulado. Não assume seus erros. Não assume que errou. Não assume que fez o que não deveria ter feito. O espírito de Judas, a culpa é sempre do outro. Errado é o outro. Quem errou foi a mulher que derramou o perfume na hora errada. Não foi ele que vendeu Jesus. O espírito de Judas nos torna incapazes de reconhecer as nossas falhas. Irmãos, como isso é terrível. A gente fica cego. Nós não conseguimos falar: eu errei. O problema foi causado por mim. O problema é que eu não queria ficar por baixo. O problema é que eu sou orgulhoso e por isso eu agi assim. A gente não consegue. Queridos, é muito bonito ver testemunhos de cura. Eu acredito piamente que Jesus cura. Acredito. Podia ter dado um aleluia só para acreditar comigo, né? É muito bonito ver testemunhos de casa própria. Eu acredito piamente que Jesus dá casa própria. Tem mais gente pagando aluguel do que a gente doente. Eu acredito piamente que Jesus dá carro zero. Aleluia. Eu acredito nisso. E tudo isso testemunha para a glória dele? Testemunha. Mas para mim, minha opinião pessoal, eu dou um glória a Deus tão maravilhoso quando eu vejo alguém falar: olha, eu errei. Olha, eu falhei. Mas eu tô aqui. Eu quero mudar essa história. Ah, irmão, isso é testemunho do Evangelho. Mas quem tem o Espírito de Deus não consegue fazer isso. É dissimulado. Queridos, agora pensa comigo. Incapaz de valorizar os outros, fomentador do mal, dissimulado. Pensa comigo. Judas, ele roubava para ele. Diante da boa ação de uma outra pessoa, ele pensava no ganho que ele podia ter. E ele não assumia os erros que prejudicariam ele. Era tudo voltado para ele. Ele. O grande erro de Judas, o pecado de Judas, para mim, é uma coisa chamada egoísmo. Que é sobre isso que eu quero ministrar. Egoísmo. O que a gente tem a aprender com Judas? A não sermos tomados pelo egoísmo. O dicionário nos diz que o egoísmo é um amor exagerado aos próprios interesses, em despeito aos interesses do outro. Eu amo tanto o que eu quero, que para mim tanto faz o que você quer, o que você precisa. Se possível, eu te uso para alcançar o que eu quero. Egoísmo. Tem uma história que havia um advogado muito rico, um homem que tinha chácaras, mansões e carros, uma coleção de carros, numa cidade pequena do interior. E nessa cidade tinha uma instituição de caridade só. E esse homem nunca ajudou essa instituição com nada. E o diretor dessa instituição, passando por um período difícil, falou: vou falar com esse advogado, vou conversar com ele, ele precisa ajudar a gente. O diretor chega no escritório do advogado e fala: doutor, eu sei que o senhor, todo mundo sabe que o senhor, graças a Deus, é bem de vida, tem bastante dinheiro.
E o Senhor sabe que nós somos de uma instituição de caridade. Eu queria muito pedir para que o Senhor ajudasse a gente em qualquer quantia. O advogado olhou para ele e falou: você está vindo pedir ajuda, né? Você por acaso sabe que a minha mãe está com uma doença em estado terminal e o que ela ganha no ano não está conseguindo suprir os medicamentos dela? Você por acaso sabe que eu tenho um irmão que faleceu e deixou a esposa com 5 filhos menores de idade à míngua? Você por acaso sabe que eu tenho um irmão que tem deficiência e precisa de ajuda? O diretor se acuou e falou: puxa vida, perdão, doutor, perdão, eu não sabia dessas informações. O advogado olhou para ele e falou: então, se eu não ajudo nem eles, eu vou ajudar você? Egoísmo. Egoísmo. Pessoa que só pensa em si. O egoísta sabe da realidade dos outros. É que ele não consegue enxergar. Ele sabe, mas ele não faz nada. Ele sabe o que o outro precisa, mas o interesse dele primeiro. Ele sabe que deveria ser feita alguma coisa, mas ele não vai se envolver. O egoísta age assim. O egoísmo ele vem disfarçado, irmãos. Olha só a desculpa de Judas. Vamos pegar o dinheiro e dar para os pobres. Vem disfarçado de uma boa ação. Não, vamos ajudar fulano. Vamos fazer alguma coisa por fulano. Mas o fundo, a motivação é egoísta. O egoísta trabalha. Eu não tenho dúvidas que Judas daria uma parte do dinheiro aos pobres. Mas eu também não tenho dúvidas que ele pegaria uma parte para ele. Às vezes a gente vê a pessoa trabalhando, fazendo... Isso não é garantia de nada. Nós aprendemos com Judas que o egoísmo vem disfarçado. O egoísta, queridos, ele pratica o pior tipo de idolatria que pode existir, que é adorar a si mesmo. Filipenses capítulo 3, verso 19, diz que o Deus de algumas pessoas é o próprio ventre, é o próprio umbigo. O pastor Carlos falou agora na oração dos enfermos. É gente que consegue olhar só para si mesmo. É gente que não está nem aí para o outro. Se ajudar o outro for interessante aos seus planos, ele ajuda. Se não for interessante aos seus planos, ele não faz nada. Vamos vender e dar para os pobres. Olha só. Ele não pensava nos pobres quando ele roubava o dinheiro da tesouraria. Queridos, o egoísta é idólatra e o Deus dele é o próprio umbigo. Nós precisamos aprender com Judas que o fim do egoísta é trágico. O final do egoísta é trágico. É sozinho, solitário. Porque ninguém aguenta uma pessoa egoísta, irmão. Conviver com alguém que só pensa em si mesmo é insuportável. É alguém que só faz movido por ela mesma. O final do egoísta é sozinho. Por mais que ele tenha cercado de pessoas, ninguém aguenta. Porque a prioridade dele é só ele. Ele é incapaz de olhar o outro, incapaz de valorizar o outro. Ele é incapaz de assumir o seu erro que prejudicou o outro. Para ele, quem é o outro. Ninguém aguenta o egoísta, irmão. Agora, como que a gente vence esse espírito de Judas na nossa vida? Como que a gente vence? Aprendendo com Judas aqui, o que o egoísmo dele levou ele a fazer. O que o egoísmo dele provocou em quem estava ao redor dele. Como que a gente aprende? Irmãos, esse egoísmo, ele às vezes está muito camuflado na nossa vida. Eu conheço esposos que gastam muito dinheiro consigo mesmo. Muito. É para o carro, ele tem. É para uma roupa que ele quer, ele tem. É para um tênis que ele quer, ele tem. A esposa precisa de alguma coisa, não tem. E o inverso também é verdadeiro.
esposas que são extremamente egoístas, filhos que são egoístas, que só respeitam e abençoam os seus pais quando têm interesse. Já viu aquela cena? O filho chega muito comportado, o filho chega muito dócil. O pai e a mãe já perguntam o quê? Ou vocês são egoístas, ou vocês já conhecem. O que você quer? O que foi? Pede logo, para com isso. O egoísmo está disfarçado em nós, irmãos. O egoísmo faz parte da nossa natureza pecaminosa. Nós somos egoístas quando nós só participamos dos eventos que nós queremos na igreja. Aqui é uma comunidade, amém? É uma família, amém? Eu te chamo do quê? Graça e paz? Irmão. Mas se o evento que você faz me interessa, eu venho. Se não me interessa, o problema é seu de todo o seu esforço. Nós acabamos de ter um congresso de mulheres, nós vamos ter um congresso de jovens. Sabe qual a maior luta nossa, irmão, que faz evento na igreja? É que os irmãos venham no sábado. No sábado. Porque no domingo os irmãos vêm. Agora no sábado, ninguém pensa no esforço que foi para planejar um congresso. Ninguém pensa na luta que foi para conseguir as coisas estarem organizadas. E isso é o que, irmão? Responda para mim, é o que, irmão? Dia 29 de setembro, todos vocês estarão aqui, aleluia. Quem pode dar um amém? Amém. Queridos, como a gente se livra disso? Como a gente consegue vencer esse espírito de Judas na nossa vida? O egoísmo. Quando eu me preocupo só com a minha família, a família do outro é problema dele, principalmente casado. Quando é a minha mãe que está com problema, é manhã. Eu tenho que socorrer manhã. Eu não posso deixar manhã. Quando é a mãe do outro, é a velha. Olha, põe pra fora, irmão, põe a coisa pra fora. Vamos lá, é cura aqui nessa noite. É aquela velha. É aquela que só sabe procurar quando tem problema. Manhã não. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo, querido. Isso é espírito de Judas nas nossas vidas. Como a gente vence isso? Primeiro, não tenha medo de assumir os seus erros. Não tenha medo de assumir os seus erros. Vamos lá em Lucas 18. Irmãos, eu quero acabar no horário e vai dar tempo. Então vamos lá rapidinho. Vai comigo rapidinho. Lucas capítulo 18. Porque essa é a parte mais importante. Lucas 18, verso 9. Lucas capítulo 18, verso 9. Eu sou apaixonado por essa história de Jesus. Lucas 18, 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, olha a oração desse homem. Eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para a casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Irmão, não tenha medo de admitir os seus erros. Não tenha medo de admitir suas fraquezas.
suas falhas. O espírito de Judas luta para que a gente não admita. Mas nós precisamos admitir nossos erros. Quando erramos, nós precisamos falar, eu errei. Às vezes nós só contabilizamos as vitórias, igual o fariseu. Eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo. Eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, só vitória. Mas mesmo assim ele não desceu justificado. Porque ninguém é tão bom assim, irmão. Deus não quer que a gente chegue diante dele falando, Deus, olha, obrigado porque o Senhor me fez como o Senhor me fez. Obrigado, Senhor, porque eu me orgulho da minha humildade. Senhor, obrigado porque tantos dons excelentes. Senhor, obrigado porque eu não sou igual ao irmão fulano. Essa é a oração do fariseu. Não é ficar contabilizando vitória, mas é reconhecermos que a gente tem erros, a gente tem falhas. É reconhecermos que às vezes a gente toma atitudes e quando a gente vê, a gente já errou, já falhou, já foi. Não é passar um pano por cima e falar, não, quem vai te trair? Eu? Não, irmão. Assume, reconheça. Chega diante de Deus e fala, Deus, eu tenho sido ruim com a minha família. Deus, eu tenho sido mal com os meus filhos. Deus, eu tenho sido um péssimo servo na tua casa. Deus, eu sou egoísta porque eu só penso em mim. Tem coragem de fazer isso? Eu tenho uma coisa para te falar. Não é orando por você que o espírito de Judas sai da sua vida. É você chegando diante do Altíssimo e falando, Deus, tem misericórdia porque eu sou pecador. Que a justificação desce do alto e você é livre desse egoísmo no nome de Jesus. Tem coragem, irmão? Mas eu sou ruim. Pensa numa pessoa ruim, sou eu, Jesus. Mas tem misericórdia da minha ruindade. Jesus nunca se espantou com pecadores sinceros. Ele chega pro pai do menino que o filho está endemoniado e fala, eu vou libertar seu filho, tem fé? E o pai fala, Senhor, eu tenho. Mas logo em seguida ele dá uma declaração, Senhor, eu tenho, mas me ajuda na minha falta de fé. Sincero, fé, tenho, mas não tenho não. Sinceridade, irmão. Leia os evangelhos. Eu te faço um convite, leia os 4 evangelhos. Veja com quão grande amor Jesus tratou todos os que se reconheceram pecadores. Jesus só foi áspero com aqueles que se achavam santos e não reconheciam seus erros. Nesse Jesus olhava e falava raça de víboras, sepulcros caiados. Jesus está almoçando na casa de um escriba, escriba, se eu não me engano. E eu dou risada quando eu leio esse texto. A Bíblia diz que está o escriba, tem os fariseus, e Jesus está comendo com eles. Jesus do nada olha assim, ai de vós, fariseus, porque vocês são sepulcros caiados. Do nada, irmão. Do nada, absolutamente do nada. Jesus, o Espírito de Jesus não convive com o Espírito de Judas. Não dá certo. Toda vez que Jesus enxerga o Espírito de Judas, ele o confronta. Então é melhor a gente mesmo chegar diante dele e falar, Senhor, eu tenho sido assim, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, mas tem misericórdia de mim. Quer vencer egoísmo? Assume seus erros. Assume que foi você que puxou a briga. Assume que a guerra que está acontecendo lá na sua casa, você sabia que ia falar aquilo que ia machucar e falou. Assume que você foi um provocador. Assume, irmão. Só assim o espírito de Judas sai. Ou conviva com o espírito de Judas e acabe de forma que você não precisa acabar. Não precisa. Segunda forma e última, como que a gente vence o espírito de Judas nas nossas vidas? Valorizando as outras pessoas. Filipenses capítulo 2, 3 diz assim: considerem os outros superiores a vocês mesmos. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 24,
façam para os outros, não para si mesmo, tudo que vocês forem fazer. Judas era incapaz de olhar para o outro. O espírito de Judas não nos permite valorizar o outro. O espírito do Evangelho coloca o outro como prioridade nas nossas vidas. Jesus morreu por nós. Jesus viveu por nós. Jesus ressuscitou por nós. Tudo pelo outro, pelo outro, pelo outro. 1 João, capítulo 3, verso 16. Não há amor maior do que esse, de dar a sua vida pelo seu irmão. O espírito de Judas não permite a gente valorizar o outro. O espírito do Evangelho permite a gente olhar o outro e valorizar o outro acima da gente. Deixa eu te falar uma coisa. Você não é o único, nem o melhor diante de Deus. Eu não sou o melhor pastor. Eu não sou o melhor pregador. Eu não sou o único. Não. Vou te falar outra coisa. O que nós fazemos não é melhor nem pior do que o que os outros fazem. Quem falou pra você que eu que estou aqui pregando sou mais importante do que os obreiros que estão olhando o carro lá na rua? Quem falou isso? Para Jesus não existe isso. Jesus não enxerga dessa forma. Jesus não age assim. Por incrível que pareça, irmão, eu vou te falar uma coisa que você vai ficar espantado. O mundo inteiro vai continuar igualzinho quando você partir. Irmão, se eu morrer hoje, sabe o que acontece com essa igreja? Talvez ela melhore. Se você morrer hoje, sabe o que acontece com tudo que está à sua volta? Talvez melhore. Deus tratou muito o apóstolo Paulo quando ele estava na igreja de Jerusalém, no começo da conversão dele. A igreja sofrendo perseguição, e ele lá era Saulo, era Paulo. O nome dele não mudou, Atos 13:9 diz que ele também chamava Paulo. Ele nunca mudou o nome de Saulo para Paulo. Continua a mesma coisa. Saulo era para os judeus, Paulo para os gregos. E Paulo estava lá, todo mundo se achando. E a igreja de Jerusalém debaixo de perseguição. Deus tira Paulo de Jerusalém. Ele vai para o deserto. O que acontece com a igreja? A igreja começa a crescer. Parece que é só para mostrar para ele, ó. Você tem uma genealogia maravilhosa, você aprendeu aos pés de Gamaliel, mas ó, sem você, a coisa também funciona. Olha para os outros, valorize o trabalho dos outros, priorize o trabalho dos outros. Irmão, não é só você que é crente não, querido. Eu também sou. Fala para quem está do seu lado, eu também sou crente. Agora, se nós formos ser sinceros, tirar o espírito de Judas, a gente complementaria assim: não sou dos melhores, mas sou. Não sou dos melhores, mas eu tô aí. Espírito de Judas, irmãos. Por último, valorize e fale coisas boas sobre o esforço das outras pessoas, ao invés de fomentar aquilo que foi ruim. Ao invés de Judas falar, essa mulher pegou 82% de tudo que ela tinha e entregou para Jesus. Que atitude maravilhosa. Ele olhou para os outros discípulos e falou, nossa, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Não acredito. Ao invés de falar o que era bom, ele falou o que era ruim. Irmão, se eu ficar falando para você, se eu ficar falando para você aqui as minhas falhas e os meus defeitos, você não vai me suportar. E se você ficar falando das minhas falhas pro irmão que está do seu lado, quinta que vem os dois não estão aqui para me ouvir. Se a gente começar a ficar falando um do outro, o último que sair apaga a luz e entrega esse prédio para doação para alguém. Vencer o espírito de Judas é ser capaz de olhar além da gente mesmo. É ser capaz de estar num culto como esse
Olha só, vê se você me acompanha agora. Já tô acabando, hein? É ser capaz de estar num culto como esse, dar um glória a Deus pelos meninos do som, que ligaram o som hoje. E não só ficar alegre pelo louvor, pela palavra, mas é louvar a Deus porque na hora do dízimo da oferta você pegou um envelope e ele estava aí, porque obreiros chegaram aqui antes e colocaram o envelope aí. É dar um aleluia porque na hora de beber água alguém colocou um copinho lá. É dar um glória a Deus misturado com aleluia, que a gente chega no frio, naquela garrafa prateada. Eita Deus maravilhoso! E alguém já fez um café quentinho pra gente. E ao tomar o café não é falar, nossa, que hoje... Isso é espírito de... É falar, meu Deus, que maravilha. Eu te agradeço que eu tenho um café para tomar. É falar do que é bom, irmão. É ajudar no que é ruim e falar no que é bom. Vencer o espírito de Judas é reconhecer os próprios erros, é valorizar o trabalho dos outros, é falar do que é bom e naquilo que não é bom, arregaçar as mangas e ajudar. Pense sobre isso, irmão. Guarde essa palavra no seu coração. Eu também estou pensando muito sobre isso, revendo algumas situações da minha vida, que talvez eu esteja sendo mais egoísta do que eu esteja com a razão. Vou te fazer um convite a colocar em dúvida todas as áreas que você está com problema e que você acha que você está com a razão. Coloque em dúvida nessa noite todas as áreas que você está passando por um problema e você acha que você está certo, você está com a razão. O problema é o outro. Coloque em dúvida. Chega diante de Deus e fala, Jesus, será que eu não estou sendo egoísta? Será que eu não estou olhando só para o meu esforço? Será que eu não estou olhando só para a minha parte, só para o meu lado? Vamos fazer isso agora? Pode se colocar em pé. Fechar os seus olhos. Analisa seu coração, irmão. Talvez no decorrer dessa palavra Deus já foi ministrando alguma situação sobre a sua vida que realmente, não por querer, talvez você não planejou, mas você agiu de forma egoísta, assim como eu e tantas vezes agi de forma egoísta. Se Deus nos trouxe essa palavra, é porque Ele quer que esse espírito seja quebrado das nossas vidas, que a gente tenha o espírito do Evangelho